Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Deem seu like, seu dislike, compartilhe o canal, deixem também seus comentários. Dando continuidade à questão do politismo dos hebreus, nós, nesse quarta parte, traremos novos argumentos comprovando a condição do politeísmo entre a cultura dos hebreus em tempos remotos. Os hebreus eram politeístas. 4. Abandonem seus deuses. Em vídeo anterior, nós já havíamos mostrado que quando os filhos de Jacó eles matam as pessoas lá da cidade de Siquém, Jacó, no caso, ele é um de seus filhos e aparentemente teria ficado indignado, né, com aquela atitude dos filhos de matar todas as pessoas da cidade de Siquém, porque sua filha teria sido estuprada. Aí o Deus hebreu, né? Aí ele diz a passagem que com medo do pessoal das cidades circunvizinhas quererem agora matá-los, né? Aí Deus hebreu aparece e tal, a conversa toda, e consola Jacó, né? Tem que manter o temor do povo, né? Para com eles. Bom, aí Jacó diz que, em vídeo anterior, o Jacó pede que os de sua família abandonem os deuses, né? Então nós vamos ver essa parte em que Jacó pede que os de sua família abandonem os deuses. Nós explicamos no vídeo anterior, né, que Jacó identifica aqueles deuses como deuses estranhos ou deuses estrangeiros. Mas traduções chamam de deuses estrangeiros, outros chamam de deuses estranhos, e é a mesma coisa. Então, disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, veja, Jacó disse à sua família, e quem era a família de Jacó? Era Raquel, aquela que pegou os ídolos do pai, certo? Veja, ela pegou os ídolos do pai, o tal dos terafins, colocou debaixo onde ela se encontrava e não devolveu, certo? Tempos se passam, tempos se passam, e naquela ocasião o Jacó já tinha filhos com a Léa, né? Com as escravas, com a escrava de Léa e com a escrava de Raquel, certo? Então, quando chega em Canaã, essa passagem para. Então disse Jacó à sua família, então está se referindo a essa família aí. A Jacó, as quatro mulheres que ele tinha, aos filhos que ele tinha com essas quatro mulheres, que nessa ocasião ainda não tinha nascido o tal do Benjamim, certo? Benjamim ainda não tinha nascido. Benjamim nasce posteriormente a essa situação aqui. A família de Jacó era essa. E pessoas, no caso, os filhos tinham nascido, todos os filhos tinham nascido lá na Mesopotâmia. As mulheres todas eram de lá, da Mesopotâmia. Né? Seus filhos aqui já estavam crescidos. A exceção aqui ainda não tinha nascido, como eu falei, o Benjamim. Né? E o mais novo aqui era o tal do José. Bem, então Jacó, depois que os filhos fazem aquela presepada lá na cidade de Siquém, a Jacó se dirige para ele, depois que o Javé aparece. Veja o que, é que ele disse, o Jacó. Então disse Jacó à sua família, e a todos que com ele estavam. Ele tinha família, né? E tinha certamente os seus servos, seus escravos, né? Os hebreus eram tão ricos, né? Tinham tudo, né? Então, aí diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Veja, se essa família era de Jacó, como é que havia deuses, pessoal? Ele não era adorador de Javé? Quando ele vai para
Pan-Harã, ou para a Mesopotâmia, onde vai pegar essa esposa Raquel. Os cristãos não dizem que ele foi atrás, os cristãos não dizem que ele foi atrás dessa mulher porque ela era adoradora de Javé. Então, e nós já provamos que isso é tudo mentira, né? Mas aí o texto diz que ela pegou os deuses do pai, saiu e escondeu. E aqui, muito tempo depois, estamos vendo que o, o Jacó pede que ela, seus filhos, suas outras mulheres e seus servos abandonem os deuses estranhos. Ou seja, essa família de Jacó eram pessoas politeístas, pessoal. E não há por que não ser. Porque essas pessoas, como dissemos, elas vêm de lá da Mesopotâmia. O que é que acontecia na Mesopotâmia, conforme nós já dissemos em vários outros vídeos? E aquelas pessoas que ali moravam eram todas politeístas. A Raquel era filha de quem? De Labão, que era um politeísta. E nós dissemos também, já falamos, que lá na Suméria existia um panteão de deuses, encabeçado pelo deus principal, o An, né? O An, o deus An, que é o equivalente de El, aqui nas terras dos cananeus, né? An, Ilu, né? Na Suméria. Então, pessoal, essa passagem desmascara essa ideia de que, que os escritores tentaram dizer que esses personagens, Abraão, Isaac, Jacó, essas mulheres que mandavam pegar lá na Mesopotâmia, eram mulheres devotas, adoradoras de Javé. Mentira, pessoal. O texto nos mostra que essa família de Jacó tinham deuses que eles adoravam. Esses deuses não estavam debaixo do sovaco deles, porque eles achavam bonitinho. Não, eles tinham deuses que adoravam. E todos, inclusive seus filhos, porque eles nasceram em terra, tinham costumes pagãos. Está entendendo? Aí a passagem diz que ele mandou. Veja, vamos olhar. Essa é a sugestão de, de Jacó, né, de que eles abandonem os deuses que há no meio de vós, e purificai-os e mudai as vossas vestes. Só depois que. E interessante que depois de não sei quantos anos, né? Porque aqui, visto que os filhos já estavam já, já com uma certa idade, suas mulheres também, tinha algumas mulheres que tinham quatro, né? Outras mulheres, como a Leia, a cela de Leia e a cela de Raquel, já não tinham mais filhos, já não podiam ter mais filhos, já eram mulheres velhas. Quer dizer, muito tempo já se passa. Então, as pessoas aqui não são, esses filhos de Jacó não são crianças, são pessoas adultas. E tanto que ele pede para que eles abandonem seus deuses. Ninguém vai pedir que crianças abandonem deuses, né? Então, pessoal, aí, e uma outra questão que nós levantamos. O Jacó era o patriarca dessa família. Como patriarca dessa família, quem passa os valores, nessa cultura, né, primitiva, né, quem passa os valores dentro dessa família, desse clã, é o patriarca, que no caso seria Jacó. Então, como é que essa família estava adorando outros deuses, pessoal? Já que o Jacó se dizia, nas passagens, né? As passagens vão tentar passar a ideia de que ele era adorador do Deus Javé, o Deus único, né? Embora em outras passagens se entregam, né? Como essa, inclusive, né? Então, como é que esse Jacó era adorador do Deus único, Deus Javé, se a sua família era composta de pessoas idólatras, adoradores de deuses? Veja, ele era o patriarca. Então, quem foi que ensinou essa família dele a adorar outros deuses? Quem foi que ensinou os filhos dele a adorar outros deuses, pessoal? A ponto de chegar, depois de não sei quanto tempo depois, em Canaã, dizer: abandone os deuses estranhos. Ele foi ver agora que os deuses estavam aí? É claro que não, pessoal. Essas passagens são, como já dissemos, são inserções do escriba posteriormente, quando ele assume a ideia de monoteísmo. Aí ele começa a inserir em textos
antigos ou em tradições antigas, essas inserções em que dá a entender que esses patriarcas eram adoradores de um único Deus, né? E eles eram monoteístas, mas não eram. As passagens são politeístas, mas eles vão fazendo inserções, incestos nessas passagens, nessas tradições antigas, para criar essa ideia de monoteísmo. Daí a contradição. Como é que pode? Se o cara diz que era adorador de Javé, como é que sua família, que está sob seus cuidados, nós sabemos que eram os pais que passavam o Deus e que uma família ia adorar, era passado pelo seu ancestral, o seu pai, né? Essas coisas iam passando de pai para filho. Então, se um filho adorava o Baal, aliás, se um pai adorava Baal, seu filho, e subsequentemente seu neto, iria adorar Baal. Se um pai adorava El, consequentemente, seu filho ia adorar El, seu neto ia adorar El, e assim por diante. Então, se a família de Jacó está dizendo que, o Jacó está dizendo que é para eles abandonarem esses deuses, os Elohim, certo? Os Elohim, no hebraico está lá, está escrito Elohim. Então, se Jacó está mandando eles abandonarem esses Elohim, porque quem foi que ensinou então eles a adorarem esses Elohim? Os filhos não nasceram sozinhos e decidiram adorar os deuses que quisessem, que queriam, né, quando crianças. Não. São os pais que ensinaram esses filhos a adorarem esses deuses, a esses Elohim. Está entendendo? Ou seja, a máscara cai aqui nessa passagem. Veja o que, é que ele diz quando Jacó fala, né, para que eles abandonam os deuses, veja o que, é que eles falam. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próxima a Siquém. Veja, o tal, depois que ele pede para que eles entreguem esses deuses, né? Ele diz que entregou brinco, né? Por que entregou brinco? Entregou os brincos. Por que tinha o brinco com os deuses, pessoal? Vocês estão entendendo? Ele diz que entregaram os deuses, os estrangeiros, né? Ou estranhos, né? Porque lá no primeiro chama de estranhos ou estrangeiros, é a mesma coisa. Que é para entregar os deuses estrangeiros e os brincos nas orelhas. Estão percebendo? Que Jacó pegou tudo isso aí e colocou debaixo da grande árvore, próximo a Siquém. Onde foi que Siquém é justamente o local onde os filhos teriam matado todo mundo lá da cidade, né? Ou seja, a passagem está nos dizendo que o Jacó era politeísta, seus filhos eram politeístas, está entendendo? E eles adentram, pelo menos dá a entender nessa passagem aqui, eles adentram em Canaã, certo? Ainda adorando os deuses que eles adoravam lá na Suméria, ou no caso em Harã, né? Que Jacó vai pegar essa mulher lá em Harã, é a Mesopotâmia. Então, esse pessoal todo de Jacó entraram, os filhos nasceram lá em Harã, né? Então, tiveram contato com aqueles deuses, eles nasceram adorando os deuses lá de Harã. E Harã, o deus principal lá na cidade de Harã, era o Sim, o deus Sol, o deus Lua. Então, a passagem ela quer nos dizer que esses filhos nascem no ambiente politeísta de Labão, né? Raquel já nasceu numa terra de politeístas. A Leia era filha também, irmã de Raquel e filha de Labão. Nasceram num lar politeísta, adoravam vários deuses. Os servos, da mesma forma, nasceram naquele ambiente, então adoravam outros deuses, né? Os deuses dos seus senhores. Todo esse pessoal tudo aí adorava esses deuses lá da Mesopotâmia. E quando adentram em Canaã, já maiores, eles agora, o tal do Jacó, impõe que eles abandonem aqueles deuses e passem agora a adorar quem? Os deuses de Canaã. Inclusive, o principal aqui é o tal do El. Estão entendendo? Os escritores, tentam manipular o texto para dar a entender
que o Jacó é o adorador de Javé, né? O Deus que vai ser colocado em posição de único Deus verdadeiro nesses escritos. Mas o Jacó aqui, na verdade, quando ele diz abandona esses deuses, ele está e esses deuses são deuses estrangeiros, então ele está pedindo que abandone esses deuses que eles costumavam adorar lá em Harã ou na Mesopotâmia e passe a adorar agora os deuses da terra que eles encontram. E quem é o Deus que aparece para Jacó? Deus é o. Estão entendendo? Ou seja, Jacó pede que eles passem agora a adorar os deuses de Canaã. E como eles fazem aquela correlação, né? É, entre os deuses, né? Os atributos de um deus, eles observam o outro e assim identificar determinado deus com um deus de outra terra. É assim que vemos essa passagem. Veja, essas foram as palavras de Jacó aos da sua casa. Seus parentes, seus filhos, suas filhas, porque já tem a filha também, né? Tem até uma aí que foi estuprada, no caso a da Diná. Então, seus filhos, suas filhas, suas mulheres, que era Raquel e Leia, ou Leia, né? Para algumas traduções chamam de Leia. Servas e servos. Quando esses filhos fazem uma chacina em Siquém, como já expliquei, né? Então ele faz essa a demonstração para os filhos. Resumindo, ele estava pedindo que eles não mais adorassem os deuses que costumavam adorar quando estavam com seu pai Labão. Pelo menos é o que quer nos transparecer o escritor dessa passagem bíblica. Mas espera um pouco. Eu vou dar uma olhada naquela questão que nós já discutimos, certo? Mas espera um pouco. Não nos ensinaram que Jacó foi escolher como esposa uma devota ou adoradora de Javé, ou Iavé, ou Javé, Iavé, Yahu, IHVH? Então, pessoal, então, como é que essa adoradora aparece entregando deuses a Jacó? Aí o cristão vem com aquela história de que aqueles deuses lá que ela pegou lá com o pai não era para adorar, não. Para dar direito de herança a Jacó. Veja, estava todo mundo adorando deuses, pessoal. Eram deuses deuses de lá da Suméria, de lá da Mesopotâmia. Estão entendendo? Não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Aí eu entrei essa passagem, ou questionei essa passagem, aí cai no conto do pastor que disse que esse pessoal estava indo buscar a mulher lá na terra da Mesopotâmia, porque essas mulheres eram adoradoras de Javé e não era como as cananéias que adoravam vários deuses. Aí a gente olha a passagem, tá aí, Raquel enfiou Raquel no meio de adoradoras pagãs. Porque ele vem com essa passagem de dizer que ela era adoradora de Javé, exclusivamente de Javé. Veja, tá entendendo como a gente desmascara essa historinha? Mas você poderia perguntar, então, mas por que ele não pegaram as mulheres de Canaã? Porque Abraão entregou pediu que o servo pegasse mulher lá de Harã para Isaac. E depois Jacó se dirige para Harã e pega a Raquel. Por que eles não pegaram as cananéias então? Isso aí é uma outra questão e tem razões para isso. Eu fiz um vídeo tratando dessa questão, certo? Bom, então como é pedido que essas pessoas abandonem seus deuses? Se era para ele estava indo pegar essas mulheres porque eram adoradores de Javé, então como é que a Raquel estava entre aquelas que estavam adorando vários deuses, juntamente com seus filhos? Quem foi que ensinou isso a elas? A eles adorar esses deuses. Está entendendo? Entenderam agora a artimanha dos escritores? Eles tentaram esconder o politeísmo de seu povo em meio a passagens monoteístas que foram criadas tempos mais tarde. Está entendendo? São pelos deuses de outros povos é apenas uma ideia que os escritores dessas passagens querem incutir na mente do leitor ou de seu ouvinte. Esses traços de rejeição pelos deuses cananeus e outros são meras impressões que os escritores vão espalhando por diversas passagens,
com o intuito de implantar a ideia do monoteísmo. Tenham em mente também que os 12 filhos de Jacó não eram criancinhas, como nós já dissemos. Por essa razão, tanto é verdade que ele pede os de sua família abandonar esses deuses estrangeiros, estranhos. Ninguém pediria a crianças que abandonassem seus deuses, né? Não teria sentido, né? Jacó estava falando a pessoas adultas, pessoas que já respondiam por seus atos. As mulheres de Jacó já estavam tão velhas, a Léa e as outras mulheres, no caso as concubinas, né? Estavas e ainda para Jacó, já estavam velhas, já não tinham filhos. O texto fala que elas pararam de já ter filhos. A última que vai ter filho é Raquel, e tem o tal do Benjamim, como já disse. As mulheres de Jacó já estavam tão velhas que nem filhos mais podiam gerar, o que indicaria que os filhos que elas tiveram com Jacó já estavam crescidos. Os hebreus nunca que adoraram uma única divindade. Todas as culturas que conhecemos sempre partiram do politeísmo. Os hebreus não seriam diferentes. Por quê? O traço mais forte que liga um semita a outro é justamente sua língua e cultura, e nesta inclui-se a adoração politeísta. Os hebreus são tidos como um povo semita. Logo, ele vai compartilhar das mesmas ideias dos semitas. Né? Nós aqui, por exemplo, somos todos brasileiros, mas nós temos as mesmas costumes, né, ou maneiras que se assemelham em muitos pontos. O pessoal do norte, do nordeste, do sul, sudeste, né? Todos nós compartilhamos a mesma língua, né? Isso, a língua portuguesa. E aí dentro desse mesmo povo, vai haver outros elementos que nos unem, que nos tornam um mesmo povo. Né? Da mesma forma era o povo semita. Aí estava ali aquele bolo todo de gente, né? Era Moabita, era Ismaelita, Edomita, era Jebuseu, Amorreu, esses povos ali, tudo semita, né? Então, todos eles tinham pontos em comuns. Uma língua muito semelhante, muito parecida, né? A deles, costumes também muito semelhantes. Por quê? Porque eram povos semitas. Deuses que eles adoravam também eram muito semelhantes, tanto que cada um deles tinha o seu panteão, né? Cada um fazia suas adaptações desses panteões. Por quê? Que adaptações eram essas? Porque em cada local eles viam determinado Deus como o seu Deus principal, né? Dentre um grupo de deuses ou de Elohim. Elohim ou Elohim. Tá? Percebem agora a enganação que a religião cristã e a judaica nos fizeram acreditar por tantos anos? Se aproveitaram da ignorância das pessoas para esconder esses fatos. Nunca houve Deus único adorado por uma população de hebreus. Outro vestígio da adoração de várias divindades ou deuses por parte dos hebreus, que podemos constatar ainda em Gênesis 35:4, é que nessa passagem, os filhos de Jacó já eram adultos, né, como nós já dissemos. Não eram mais crianças. Portanto, cabe a pergunta: quem foi que ensinou aos filhos de Jacó e aos de sua casa a adorar esses deuses estrangeiros, pessoal? E quais deveriam se livrar? E que deuses, né, eles deveriam se livrar? A resposta é simples. Jacó adorava vários deuses, Elohim. Por isso que o texto fala que Jacó mandou que seus filhos e os de sua casa abandonassem seus deuses. Só que esses deuses não eram os deuses que ele adorava, né? Lá em Canaã. Entendeu? Esses deuses que ele está supostamente mandando ser abandonados são os deuses de lá da terra da Mesopotâmia. Certo? Os filhos
como dito antes, seguiam normalmente as crenças e divindades que seus pais, quando vivos, seguiam. Eram os pais que ensinavam aos filhos a adorarem seus deuses. O fato de que as mulheres e escravas de Jacó eram oriundas de terras estrangeiras. Pode ver, a maioria das mulheres concubinas desses hebreus geralmente são estrangeiras. Abraão tinha uma concubina, Agar, escrava, egípcia. Né? O Jacó tinha duas mulheres que eram de Pan-Harã, e cada uma delas tinha um escravo, também de terras estrangeiras. Né? Porque normalmente as concubinas, né? As putas particulares dos hebreus, elas vinham de terras estrangeiras, porque eram oriundas de guerra, né? As concubinas geralmente eram mulheres obtidas por meio de guerra, outras compradas também, né? Também se compravam escravos. É assim, então, há também o fato de que as mulheres de escravas de Jacó eram oriundas de terras estrangeiras, de Padã Arã. Elas estavam sob o mesmo teto de Labão, um politeísta de carteirinha. Então, todo mundo no teto do cara que é politeísta ia estar adorando um único Deus Javé. Numa terra que nem existia Javé. Isso faz sentido? Porque nós vimos, né? O panteão dos deuses sumérios. E vimos também o panteão dos deuses cananeus, né? Nós não encontramos Javé em nenhum deles, né? Por que Jacó mandaria seus filhos e sua parentela abandonar, abandonarem os deuses, abandonar os deuses que ele mesmo adorava? Poderia você se perguntar, não é mesmo? Percebe? Parece confuso, né? Mas já expliquei qual é a razão dessa aparente confusão. Porque vai parecer confuso para quem não sabe desses detalhes, né? Então, como é que o cara é monoteísta, adorador de um único Deus, e ele mesmo, no meio de sua família, que é ele que comanda, é ele que passa os valores, né? Morais, valores como da religião, do Deus que deve ser adorado e coisas do tipo, ele pedindo para eles jogar não, enterrarem os deuses. Aí sim, aí a pessoa, quando não entende essas coisas, aí acha estranho, né? Porque não bate, as ideias não vai bater. Mas por que não está batendo? Isso, por causa dessas questões que nós acabamos de explicar. Porque os textos foram arranjados, reorganizados dentro de dentro de tradição que apontava que os hebreus eram politeístas. Como eles querem inserir a ideia de monoteísmo, aí gera essa confusão, tá entendendo? E vão tentar empurrar ideias monoteístas dentro de ideias politeístas. Você vai ver um cara que é politeísta falando de Javé como se Javé fosse o único Deus e que ele adorasse esse Javé. Só que num tempo em que nem Javé ainda existia. Que existia era o El e seus filhos. A confusão está porque os escribas modificaram ou tentaram modificar as passagens para induzir os leitores hebreus a pensar que há ali a figura de um único Deus, quando na verdade não há. A sutileza aplicada nos textos é muito boa, quando você a lê de forma displicente, né? Quando você lê a passagem, né? Texto, né? De forma displicente, né? Aí você fica vendido. Então engole a mentirada toda que esse pessoal conta, né? Os contos orais ou escritos originais, quer dizer, os mais antigos, apontavam para vários deuses sendo adorados pelos hebreus. As histórias dos povos antigos eram repassadas de forma oral. Não havia naquela época a escrita. Digo na escrita aí, na época desses hebreus aqui, né? Entre os hebreus, dentro da cultura dos hebreus, né? Quando eles surgiram, os caras surgem do meio como um povo nômade, certo? Então, né, quando um povo é assim nesse estado de mudança constante, e muito voltado ao campo, ele não vai se preocupar com as letras, né? Não se preocupa com as letras, porque são um pouco ocidentais, né? Está sempre mudando atrás de novas pastagens. Não tem por que se preocupar com.
registrar dados, informações. Os povos ainda não haviam desenvolvido a escrita, não havia papel ou pergaminho. Com as civilizações como a Suméria e egípcia foram as primeiras a darem esse passo. Ainda assim, muito do que sabemos deles se encontra registrado em monumentos de pedras e pequenos tabletes de barro. Os hebreus adotaram a escrita em momentos posteriores a esses povos. E os hebreus vêm depois, né? Esses povos já existiam. Os hebreus, quando vêm, ou quando surgem como povo nômade. Não tinha conhecimento da escrita. Certo? Conhecimento da dentro da sua comunidade, né? Porque eles eram, como eu já falei, eram nômades a princípio, né? Não eram sedentários. Bom, as suas tradições foram sendo passadas ao longo dos tempos por meio da tradição oral, ou seja, de boca em boca. Dessa forma, seus contos, lendas e mitologias chegaram àqueles que os redigiriam mais tarde de forma falada, ou seja, oralmente. Os hebreus eram tribos de pastoreio. Eram formadas, essas tribos eram formadas por pessoas voltadas à lida do campo. Eram pessoas que pouco davam importância à escritura. Eles não eram pessoas da cidade, tá vendo, pessoal? Embora exista essa mentirada aí, dizer que esse Abraão hebreu, seja de terras sumérias, e nós sabemos que Ur era uma cidade bem desenvolvida para os padrões da época, né? Então, embora haja essa ideia que eles tentam passar que Abraão era de Ur, os seus descendentes, e juntamente o Abraão, apresentam características de povos do campo, certo? Não de pessoas da cidade. Então ele dá pouca importância, né, à escrita. Seu modo de vida impunha ali isso, voltado para o campo. Né? Nem em casas esse povo possuía tendas, pois são tendas que são facilmente desmontadas e montadas em diferentes lugares, porque eles não paravam. Típico de povo nômade. Quando os hebreus adotaram a escrita, seus contos foram redigidos ou registrados em papiro e mais tarde em pergaminho. O papiro, né? Depois surge o pergaminho. A escrita é sinal de que um povo, por sinal esses materiais eram muito caros, né? E já dificultava a produção em grande escala de material escrito, né? Estava restrito para pessoas que tinham certo posição elevada na sociedade, né? Era reis, era escribas, né? Comerciantes. O comum não tinha acesso a esses pergaminhos, nem esses papiros. Miserável, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha recursos, né? A escrita é sinal de que um povo já não é tão primitivo assim. Quando um povo a adota, ele já não é nômade, mas um sedentário. Acontece que a nossa ideia de mundo com o tempo vai se alterando, né? Novas ideias ou experiências vividas modificam as primeiras. Isso aconteceu com os hebreus e com muitos povos. É tanto que hoje temos muitas religiões monoteístas. Quer dizer o quê? Que os hebreus nascem por politeísta e mais tarde passam, né, a adotar o monoteísmo. Por quê? Porque a visão de mundo vai modificando. A experiência, né, mudam as pessoas. Certo que as primeiras de que se tem notícia, as primeiras religiões monoteístas, né, de que se tem notícia, de que se fala, é o judaísmo e o cristianismo, né, e islamismo. Mas isso se deu tardiamente. Os hebreus, os primeiros desta lista, não nasceram ou surgiram monoteístas. Né? O monoteísmo deles é posterior. Não, não surge quando eles aparecem como povo. Pois bem, os escribas hebreus eram as pessoas responsáveis por manterem vivas a sua tradição que outrora fora oral, por meio de inúmeras e repetitivas cópias que faziam. Essas cópias não eram para todo mundo, né? Era um grupo restrito, né? E os rabinos, né? Estava lá naquele tempo lá de Jesus, que falaram os fariseus, os saduceus,
grupos que tivessem algum dispositivo que teriam acesso a essas cópias. Porque, como eu disse, os materiais, pergaminho, papiro, era um material que custava, né, recursos. Em uma sociedade extremamente pobre como era é, não faz sentido achar que todo mundo lá sabia e todo mundo tinha uma cópia na mão, dos escritos dos hebreus. Até porque, como já disse em outros vídeos, esse cânon hebreu, o hebraico, cânon hebraico, né, que temos o cânon hebraico, temos o cânon dos cristãos, né? Também é muito posterior às ideias que estão postas nesses livros. Inicialmente, esses livros eram simplesmente vistos como livros, não eram vistos como livros sagrados, né? Essa ideia de dar essa ideia de sagrado a eles é posterior também. Como já dito, todos os povos da antiguidade, sem exceção, eram politeístas, ou seja, acreditavam e adoravam vários deuses. Essa era a ideia de mundo que eles tinham. Tudo era explicado por meio das manifestações dos deuses. O cair da chuva, o desabrochar das flores, os trovões, o nascer de uma criança, as guerras, secas, a fome, até a morte, e tudo mais que vem à sua mente era visto como manifestações e interações dos deuses com as pessoas aqui na Terra, ou com as pessoas aqui na Terra. Os povos entendiam que suas deidades estavam à sua volta. Os escribas hebreus tinham em suas mãos relatos onde seus ancestrais adoravam vários deuses e não um só Deus. Porém, a concepção de mundo, como nós dissemos, muda com os anos. Muda com os anos. E o mesmo se deu com a cultura hebraica, que antes era politeísta, passou para o monoteísmo. Entendeu? Não tem nada demais em se admitir isso, em se reconhecer isso. Politeísta, como os povos em geral. Mais tarde, devido à sua vivência, veem que deveriam passar para o monoteísmo. Passaram a não ter, a ver que não a ver que a ideia de vários deuses não tinha sentido, né? Mas sim a ideia de um Deus. E mesmo assim, essa ideia de monoteísmo, de uma ideia de um único Deus, ainda assim não se pode dizer que é exclusiva dos hebreus, né? Porque nós sabemos que, até onde se sabe, que essa ideia, essa tentativa de implantação do monoteísmo, começa lá com os egípcios, né? E, e, e visto que os hebreus, eles mesmos admitem, né, que teve um contato muito íntimo com os hebreus, ou com os egípcios, pode ser até que essa ideia de monoteísmo eles tenham até copiado dos egípcios. Muitas coisas dos egípcios estão presentes em sua cultura, então por que não essa ideia de Deus único? Será que eles não, será que não poderia ser possível, já que eles admitem terem tido contato tão íntimo, né, com os egípcios? Pode ser que sim. Eles amadureceram essa ideia de monoteísmo, né? Tiveram contato com os egípcios e mais tarde, muito tempo depois, devido às circunstâncias, é, passaram a entender que o politeísmo não faria sentido, mas sim o monoteísmo. É claro que eu sei, que você deve saber também, que os estudiosos afirmam que esse monoteísmo provavelmente surgiu lá depois do cativeiro babilônico, né? Quando eles entram em contato com a cultura dos babilônios, depois entram em contato com a cultura dos persas, aí conhecem o zoroatrismo, o dualismo, né? De dois deuses, o Deus do bem e Deus do mal, né? Mas comum modificar antigas ideias, costumes e tradições, onde aparecem deuses sendo cultuados em vez de um deus. Pensaram, provavelmente, esses escribas. É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, compartilhe o canal e
Até o próximo vídeo que trataremos novamente da questão do politeísmo entre os hebreus.